Isso aí. Nesse terceiro bloco, ainda convido a você a refletir, né? Essa espiritualidade da Quaresma, esse tempo de conversão. E a questão do pecado, a origem do pecado. Para você saber que está lá em Gênesis, no livro do Gênesis, a questão do pecado original, que vem até nós nos pecados. Onde eu tenho que dizer não ao pecado. Hoje eu não quero mais pecar, mas hoje eu quero buscar a graça divina, o amor de Deus. É difícil? Não, é só saber não. Mas com todas as tentações, Jesus está conosco. Para você, reflexões sobre a Quaresma, a origem do pecado. Estamos nos aproximando da Quaresma. Segundo a tradição cristã, e principalmente a nossa Igreja Católica, Quaresma é tempo de conversão, tempo de silêncio, tempo de penitência, de jejum e de oração. Tempo em que as palavras pecado e perdão ocupam a maior parte das nossas reflexões, das nossas celebrações e outras práticas de evangelização da nossa Igreja. Por que a palavra perdão surge com tanta força nesses tempos de Quaresma? Porque perdão nos remete ao pecado. O primeiro homem, Adão, pecou. Veremos logo em seguida nas nossas reflexões. Sua esposa, Eva, também pecou. Seus filhos pecaram, e as gerações que os sucederam continuaram pecando, errando contra os preceitos divinos, traindo a confiança do Criador. Irmãos, antes de iniciarmos essa reflexão, queremos citar um trecho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, onde Paulo faz uma referência ao pecado desta forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Façamos, portanto, ao início da nossa reflexão, a seguinte pergunta: por que Deus nos criou? O que Ele pretendia com a criação do homem entre todas as outras criações e criaturas? Vamos tentar encontrar a resposta no livro do Gênesis, o qual não poderíamos deixar de considerar nas nossas indagações sobre a origem do homem, sobre a origem do pecado. Já em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, encontramos: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, para que domine sobre as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher Ele os criou. E Deus os abençoou após a criação e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. E no capítulo 2 do versículo do Gênesis, vamos encontrar: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, também conhecido como paraíso, para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer,
porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe faça companhia. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou dele uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou com alegria: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Eva, que quer dizer humana, porque do homem foi tirada. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens entre todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente então disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente, a serpente, respondeu a mulher: De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele, e o deu ao marido ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: A mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor Deus disse então à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse: Mulher, multiplicarei os teus sofrimentos de tua gravidez. Entre dores dará luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para teu marido, e ele te dominará. Ao homem, Deus disse: Porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. De acordo com os escritos bíblicos, esta foi a primeira experiência vivida entre o homem e Deus, de um rompimento de aliança, onde o homem é castigado por um erro cometido contra os desígnios divinos. Quando Deus deu ao homem um livre-arbítrio, ele, dentro de seu estado natural, um estado de inocência, escolheu dar ouvido à serpente, não dando por isso lugar à obediência a Deus. E justamente por este motivo que o mesmo caiu no pecado, vindo após isto tudo, todas as consequências nefastas, em razão da sua queda, a que nós chamamos pecado. Deus deu liberdade ao homem
depositando sobre a sua criação total confiança. Mas, no entanto, lhe deu atribuições, responsabilidades que o homem não soube preservar e não soube cumprir. No início da criação, Deus ordenou: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Mas quando o homem comeu, transgrediu, desobedeceu, pecou, cedeu às tentações do demônio. Com este pecado, Adão não somente se tornou pecador, mas também o escravo do pecado. Adão e sua mulher Eva acolheram o pecado, e isto já era uma realidade na existência humana. O homem foi contaminado por este vírus logo ao início da sua criação. Esse vírus tão voraz que tem atacado com tanto ímpeto a humanidade desde o seu início, ao longo dos tempos e principalmente nos dias de hoje. Lembre-se, através do pecado todos nós fomos condenados, mas veio a